Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Vem aí o feriado de Ano Novo e na edição de hoje do JC vamos reforçar o alerta quanto aos cuidados no trânsito. O nosso convidado é o diretor de operações da IPTC, Cirilo Faé. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Clayton. Tudo certo. O período de festas aí é sempre complicado, né, diretor? Muito complicado. A gente tem feito operações constantes, né, desde o início do ano, mas obviamente que no final, né, em dezembro, se acentua devido à questão de final de ano, né, a questão do Natal, e as pessoas já estão saindo praticamente alguns de férias também. Então, a gente tem procurado acentuar nossas operações. A gente percebe, né, que é uma época que o pessoal fica mais estressado, também mais nervoso, né? Então, o trânsito em si ele já é complicado, né? E as pessoas assim, com aquele ímpeto, né, da pressa, né, do final do ano, ali de fechar o ano, né, de fazer, enfim, suas atividades para finalizar, ali parece ficar mais tenso ainda, né? Não sei se vocês têm essa percepção. A gente tem essa percepção, Cláudio, porque, na realidade, o que a gente comenta com frequência é que, normalmente, as pessoas deixam tudo para o último mês, né? Coisas que deveriam ter organizado, né, ao longo dos meses anteriores, acaba sempre postergando, e chega dezembro, a gente quer fazer tudo aquilo que não fizemos durante o ano, né, no mês de dezembro. Então, anualmente acontece isso. Tradicional dessa época. É tradicional, né? infelizmente. E um período que a gente deveria ter um pouco mais de paciência, né? Até porque é mais conturbado, né? Então, isso o trânsito influencia também, né? Exato. Hoje é um dos que mais ocorre, né, mortes em todo a questão a nível de Brasil, né? É no trânsito. E todos os cuidados redobrados são essenciais. Nessa época, né, diretor, a gente percebe que a cidade, né, diminui um pouco a movimentação na cidade ali, né, nesse período de feriado, né, mas de qualquer forma as ocorrências não são poucas. O que ocorre aí também, o alerta é sempre válido, né? Não são poucas, eu até tenho vários dados estatísticos aqui deste ano de 2023, das operações que fizemos, né, Clayton? Se tu me permitir, claro, poderia até trazer alguns números, né? Na realidade, a IPTC, ela, na sua essência, na sua criação, ela tem das suas atividades a questão da organização, do controle e da fiscalização da mobilidade do trânsito, né? E do transporte também de Porto Alegre. Então, nós temos ali dados desde a criação, que foi em 1998. Veja que em 98, né, nós estamos tratando aqui de acidentes e de óbitos. No início ali, quando foi criada a IPTC, à época, os dados que nos mostram, tinha aproximadamente em torno de 200 mortes em Porto Alegre. Ao passar de 25 anos, né, com toda, digamos assim, a inovação na questão assim, da inteligência, a questão da engenharia, própria fiscalização e também a educação, a IPTC também trabalha muito a questão educativa, nós temos reduzido essas mortes, né, em torno de aproximadamente 70, 74 foi o ano passado. Então, a gente comemora isso, mas ao mesmo tempo sabe que precisamos buscar, né, não vou dizer reduzir totalmente, né, que seria, né, o suprassumo, mas diminuir mais a questão das vítimas, né? Ano, né? É muito forte, né, quando ocorre uma questão envolvendo um acidente de trânsito. Normalmente ficam sequelas, né? Alguns vão a óbito. Então, a gente tem buscado isso. A IPTC busca a questão da segurança viária a fim de que se evite mortes. Show, a gente está falando de trânsito aqui, eu vou fazer um trocadilho, né, diretor? Vou na sua carona aqui, trazendo números aqui também, né? Falar do feriado de Natal, né? Foram, balanço aí da IPTC, né? 133 registros, sendo 56 ocorrências com vítimas e 2 mortes de motociclistas, né? Que avaliação, diretor, se pode fazer destes dados em termos de alerta e até projetando os trabalhos nesse feriado de Ano Novo? Perfeito.
Eu diria assim que a questão dos motociclistas seria um capítulo à parte, porque até novembro, Clayton, nós tivemos 59 óbitos em Porto Alegre. E destes 59, 33 foram envolvendo motociclistas. 33. Ou seja, praticamente mais de 50%. Então, é um alerta, a gente tem feito operações blitz específicas, que a gente chama de operações duas rodas, né? Além das outras operações que a gente faz, isso é diariamente. Essas nossas operações são durante o dia e à noite também nós temos o Balada Segura. Então, praticamente, nós temos operações de blitz, de fiscalização, todos os dias durante a semana. E sim, nos chama muita atenção a questão dos motociclistas, né? Basta ver que essa operação agora do Natal, os dois óbitos foram justamente de motociclistas envolvendo. O que ocorre, diretor? É imprudência? Enfim... É um conjunto, né, Clayton? É um conjunto. Temos dados também que grande parte que envolve motociclistas, hoje eles não possuem nem a CNH. Olha. Então, é um índice alto. Além, claro, da velocidade excessiva, né, o uso de álcool, né, é um percentual também alto em cima disso, e a imprudência, né? É a imprudência. Né? A pessoa está... a desatenção, né, no trânsito, muitas vezes, né? Principalmente, nós estávamos conversando antes, né, a questão do manuseio do celular. Hoje é uma febre. Se tu olhar para, né, tu está no trânsito, olhar para o lado, né, o condutor ao lado, tu vai ver que praticamente tu vai encontrar um condutor mexendo manuseando o celular. Isso é fatal, né, no trânsito. Não combina. E precisa de um segundo de distração, né, para que aquele caminho ali que tá trilhando possa se transformar numa tragédia, né? Exatamente, Cleiton. Exatamente. Seguindo com números aqui, diretor, até para a gente falar sobre o Natal e projetar aqui esse feriado de Ano Novo, no Natal foram fiscalizados 12.700 veículos e 91%, né, dos condutores respeitaram o limite de velocidade. Porém, todavia, entretanto, né, apesar disso, 1.158 veículos acima da velocidade. E para citar um exemplo, né, de total imprudência, na Avenida Salvador França foi flagrado um veículo a 138 km por hora. Quer dizer, mais do que o dobro do permitido, que é 60 km. Né? Um acidente nessas condições, né, diretor, não tem muito o que fazer. Né? É uma catástrofe, né? Eu poderia citar aqui várias operações que a gente tem feito, né? Como no início dessa conversa nossa, nós temos as operações Balada Segura, né? Que se estende no final da noite até a madrugada. Nós temos a questão também da blitz, especificamente duas rodas, que é para motos, a blitz geral. Né? A operação radar, essa que tu colocaste, né? Veja que 91% eles respeitam, né, a velocidade. Há uma pequena parte ainda que, infelizmente, né, usa o abusivo da velocidade. E isso, como tu falaste, né, uma pessoa 140 num local que é permitido 60, está mais do que o dobro, né? Isso vai cometer uma infração e vai ser suspensa a carteira desse condutor, né? Então, praticamente, a gente encaminha isso para a delegacia, né, do trânsito, né? Nós temos uma parceria direta e isso dá sequência, inclusive, numa questão criminal, inclusive. Criminal, evidente. Diretor, como é que vão ser as operações agora, né, nesse período, né, de feriado agora de Ano Novo? Vão ser nos mesmos moldes aí da Operação do Natal, com Blitz? Como é que vai funcionar? Assim, se intensificam as ações nesse sentido? Sim, então, Clayton, a gente tem intensificado, sim. Dezembro é um mês atípico, né? Estamos, assim, digamos assim, a ostensividade durante praticamente todas as partes da cidade, principalmente nos cruzamentos assim de maior incidência, né? Nós temos dados estatísticos que alguns cruzamentos há maior incidência, né, de acidente, de abarroamento. Então a gente procura dar um foco mais aonde, digamos assim, está a maior incidência, tá? Porto Alegre hoje, por exemplo, a gente tem vários locais, mas te citaria assim o cruzamento, por exemplo, ali da Ipiranga com
com a terceira perimetral, é um dos gargalos nosso. E ao longo praticamente da Ipiranga, né, a CIS Brasil também é outra. Enfim, as radiais, né, todas as radiais, a própria Protásio Alves, Zona Sul inclusive, a gente tem dado uma atenção especial. E sim, a gente tem acrescentado mais servidores, né? Temos que inibir, digamos assim, né, e evitar mais morte que aconteça no trânsito. Estamos acentuando, sim, tá? Esse mês agora de dezembro, principalmente essa última semana, né? E o que se verifica assim numa blitz dessa, diretora, assim, especialmente assim? Então, esse final de ano a gente sabe como é que é. O que a gente normalmente assim procura fazer, no caso assim, um checklist, né? Principalmente os itens de segurança, né, do veículo, né, que é pneu, a questão da elétrica, né, a própria documentação, né, do condutor, a CNH, se está específica para aquele tipo de veículo. Às vezes, comentei antes, que alguns motociclistas não têm nem CNH. Então, muitos, inclusive, não têm nem a habilitação específica, né? Que é a A para moto. A pessoa está dirigindo uma moto com a categoria B, por exemplo. Então, também é uma irregularidade. Então, é analisado todos esses documentos do próprio condutor e também do veículo, licenciamento, IPVA, né? Se há alguma questão que está, digamos assim, atrasado, ele pode hoje, nas blitz, inclusive, Clayton, isso é uma legislação estadual do próprio prefeito Melo, né? E que veio muito bem, porque hoje, se um condutor que é abordado numa blitz, ele tiver com o IPVA vencido, né? Ou alguma multa vencida, ou até mesmo o licenciamento, ele tem condições de pagar ali mesmo. Na hora. E evita o recolhimento do seu veículo. Isso facilitou muito, tá? Mas eu queria aproveitar também, Clayton, porque os dados nos mostram que praticamente nas operações Blitz, em torno de 60% os condutores estão totalmente regular. Sua documentação, né, a documentação do veículo, o estado do veículo. E para isso a gente criou, né, construiu, porque a gente analisou todos os dados e via que aquele condutor abordado, quando ele era abordado e estava com toda a documentação em dia, a gente não incentivava ele a continuar, né? Aquele que, obviamente, está com alguma irregularidade, ele vai ser autuado, né? E a gente criou o condutor legal, né? Um condutor legal é esse certificado, né? Aonde, no momento que tu é abordado, por exemplo, Caio, e tu estás tudo em dia, tu recebe um condutor legal, né? Um certificado. Isso para que é? Incentivar, né? Para que você continue, né, com a tua responsabilidade como condutor. E muitas vezes no próprio, né, condutor que não está regular, ele vendo isso, ele, digamos assim, é uma questão mais também pedagógica para que educativa, né? Exatamente. Então nós temos feito junto a questão educativa, né, e a questão da fiscalização junto. E depois também tem a questão do bom motorista, né? Quando isso no final lá soma pontos, né? Exato. Na questão aí do IPVA, né? É um estímulo que o Detran, através do Estado, né, tem disponibilizado aí para o bom condutor. Diretor, um CT ali, né, o final de ano, ele é complicado no sentido, né, de que as pessoas, enfim, confraternizam e tal, né? Então vale esse alerta em relação à ingestão de bebidas alcoólicas, né? E que o pessoal se reúne e tal, né? Mas dentro do possível, né, diretor, e seria o ideal que a gente tivesse, né? Que as pessoas tivessem essa consciência de não dirigir, né? Quando ingerissem bebidas alcoólicas, né? Que alguém que não fosse ingerir a bebida alcoólica pudesse ser o condutor ali e tal, né? Porque no final das contas é uma questão de segurança, né, diretor? É uma questão de segurança de você ir pro seu divertimento, mas também poder voltar com segurança para casa, né? Evitar uma tragédia, especialmente num período de festas como esse, né? Perfeito, Clayton. A gente chama atenção sobre isso também, porque hoje, se você tem, né, desejo assim de tomar uma bebida, né, alcoólica, né, passa o volante para alguém da família, ou até mesmo hoje chama um táxi, hoje tem os aplicativos, né? Facilitou muito, né, para que o próprio condutor não faça, né, uso, né, de álcool
e volante. Isso não combina, né? Combina. A gente tem alertado sobre isso, é importante tu trazer essa notícia também, esse detalhe, né? Porque realmente a gente vê que não tem como, né? E é bom evitar. Uhum. Perfeito. E celular, né, Jesus? Também tem outra coisa que não combina, a gente falou aqui, mas vale o alerta também reforçar, né? Puxa vida. Não dá para dirigir. Não tem como manusear celular. Né? A gente vê até, em alguns momentos, pessoa digitando, né? Um texto. Puxa vida, é algo assim que... Está vivendo perigosamente, complicadíssimo, né? Complicadíssimo. No trânsito, não tem como fazer isso. Evitem. E isso também, daqui a pouco, para numa blitz e né, tem a sua responsabilização nesse sentido. Né? Com certeza, né? A gente está no trânsito diariamente, né? Os agentes estão, ostensividade, né? E caso é detectado alguém manuseando ou falando ao celular, certamente, né? Vai ser autuado, né? Com certeza. Diretor, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Câmara, mas antes de me despedir efetivamente aqui do senhor, deixar a palavra à disposição para que o senhor também possa reforçar, né, esse alerta à população que nos acompanha, né, especialmente nessa época de final de ano, dizer que as equipes estarão trabalhando, estarão em alerta, né, e reforçar esse recado, né, de cuidado no trânsito. Né. Perfeito. A gente aproveita a oportunidade, agradecendo também o convite, Clayton, e reforçar, sim, para que evitem, né, o álcool, evitem a velocidade excessiva. Isso tudo vai trazer um prejuízo enorme para a própria pessoa, para a família, né? E a gente tem visto isso que ninguém gostaria, né, de passar situações desse tipo no trânsito. E sim, nossos agentes estão, né, ostensividade em todas as avenidas aí da cidade. Temos também a questão aí que é importante também salientar, muito embora não é o nosso objetivo, né? Mas a redução da velocidade, inclusive, vai ser instaladas a partir de janeiro mais alguns pontos, né? De controle eletrônico de velocidade, com o objetivo único, redução de velocidade e dar segurança, né? Tanto ao condutor, como ao pedestre, como ao ciclista. Então, eu reforço que a IPTC tem cuidado de vidas, tem feito a sua parte, mas os condutores precisam fazer a sua também. É uma conscientização da sociedade, é verdade. De forma geral. Diretor de Operações da IPTC, Cirilo Faé. Diretor, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Câmara. Desejar ao senhor um ótimo 2024 e um bom trabalho para o senhor e para a sua equipe. Muito obrigado, Clayton. Agradeço. Desejo também um feliz ano novo a todos vocês aqui da Câmara, nossos telespectadores também. Muito bem, obrigado. Seguimos com o Jornal da Câmara com um outro alerta em relação a esta época do ano quanto ao cuidado com os animais. A campanha Dezembro Verde diz respeito ao mês de combate ao abandono animal. Com as viagens de férias, aumentam os índices de animais que são largados à própria sorte. A nossa reportagem foi até uma veterinária especialista em comportamento animal para nos trazer dicas de cuidados com os nossos pets nesta época do ano. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Pois é, aqui a gente também fala sobre animais de estimação, né? Chegou a hora de falarmos sobre os pets. Por isso, a gente veio até um consultório veterinário para conversar com a médica veterinária, a doutora Fernanda Rossi, que vai nos trazer algumas dicas e recomendações para os nossos pets agora nesse final de ano. Tudo bem, doutora? Uma época um pouco estressante até mesmo, né? Embora seja uma época de festas, confraternizações para nós humanos, para os animais nem sempre é, né? Então precisa ter alguns cuidados específicos, né? Olá, tudo bom? Sim, é muito importante a gente levar em consideração o bem-estar dos nossos pets nessa época do ano, porque apesar de a gente estar habituado, né, com essa vivência dos fogos de artifício, das celebrações em família, talvez os pets não estejam tão habituados assim. Então é importante a gente considerar como é que esse animal está encarando aquela situação para se tornar o mais agradável possível para toda a família, né, envolvendo o pet nessa situação de festas. Os temidos fogos de artifício, a gente sabe que, inclusive, tem recomendações de não terem os estampidos, né? Não só para os animais, mas também para crianças autistas, pessoas idosas, né? Então, é um motivo de sofrimento para os animais, né, doutor? Os fogos de artifício, quanto mais barulhentos forem, piores são, né?
Com certeza. Infelizmente, ainda acontecem esses fogos barulhentos. A gente sabe que já tem reduzido ao longo dos anos, né? Então, está acontecendo esse movimento, mas ainda é uma vivência que acontece com os nossos animais. Então, alguns dos cuidados que a gente pode ter, levando em consideração cães e gatos, que são os pets que a gente tem mais tradicionalmente em casa, né? Dá a atenção que aquele animal precisa naquele momento, dá o suporte emocional. Ele fica melhor estando junto da família, estando no ambiente da festa que está acontecendo, ou ele fica melhor isolado num cantinho, com as coisas dele, num espaço com as janelas fechadas, talvez, para evitar aquele som externo tão estridente. A gente pode pensar também em manter o ar-condicionado ligado, o ventilador, levando também em consideração esse calor que a gente está passando, né? Então, tornar aquele ambiente mais agradável. E também, bem importante, fazer atividades que esse animal se sinta mais relaxado. Então, a gente pode pensar nesse momento em uma atividade como uma brincadeira preferida, jogar uma bolinha, para gatos fazer alguma atividade com varinha, também oferecer uma refeição que esse animal goste, então já deixar preparada a ceia desse animal, né, prontinha ali para oferecer no momento dos fogos. E, para alguns animais, a gente também pode considerar o uso de feromonioterapia, em alguns casos também medicamentos, né? Então, nesses casos, é muito importante que esse animal seja avaliado por um veterinário comportamentalista para que seja feito todo o preparo para esse momento ser o menos estressante possível. Inclusive, a clínica onde a gente está é uma clínica especializada em comportamento, né, doutora? E existe alguma recomendação de daqui a pouco ir acostumando o pet com o barulho? Existe algo que a gente possa trazer para quem está em casa também nesse sentido? Claro, a gente sempre prioriza se antecipar o problema, né, para não precisar ser tão difícil na hora que acontece. Então, existem alguns treinos de dessensibilização e contracondicionamento, principalmente, onde a gente vai, ao longo de toda a vida do animal, expor ele a esses estímulos. Então, com os fogos de artifício, falando especificamente dessa época do ano, a gente pode pensar em ter uma playlist com aqueles fogos de artifício, os barulhos que vão acontecer naquele dia do final do ano, do Natal. Enquanto o animal está fazendo atividades na rotina dele, de comer, de fazer alguma brincadeira, a gente coloca essa playlist num volume bem baixinho para ele ir se adaptando àquele som e não ser mais algo tão impactante naquele momento que ele vai passar pela vivência mesmo. Nessa época também é comum a gente reunir família, reunir amigos, né, doutora? Então, bem, as visitas até mesmo desconhecidas em casa, né? Então, como que a gente faz para ir adaptando o animal? Daqui a pouco deixa ele no mesmo recinto, isola ele, se ele não gosta, né? Porque tem animal que não gosta de visita, né? Perfeito. É a mesma situação dos fogos, é levar em consideração o indivíduo. O que aquele animal gosta? Ele gosta de estar na presença da família ou ele prefere ficar no cantinho dele? Então, a gente vai ter que levar em consideração cada caso, né? Qual é a preferência de cada um e mesma coisa, proporcionar um ambiente agradável. É um gatinho que não curte tanto visita, ele prefere ficar lá no cantinho dele, já prepara um cômodo com bastante esconderijo, um local arejado, com refeição disponível, com a caixinha de areia, né? Então, proporcionar aquele ambiente agradável para ele. Os cães tendem a ser um pouquinho mais sociáveis nesse tipo de situação, então a gente pode fazer a mesma coisa, manter ele na presença das visitas, mas entretido com alguma atividade que ele goste. Uma coisa muito importante de se debater nessa época do ano também é a questão do abandono animal. Afinal, a gente está em dezembro verde, né, doutora? Então, a gente, além de ter os cuidados com as viagens, tem que também ter o cuidado para não abandonar os animais, abandonar os pets. Porque além dos animaizinhos de rua que a gente tem que cuidar, de repente oferecer uma aguinha agora com esse calor tão forte que está fazendo, temos também tem que ter cuidado em relação aos abandonos, né, doutora? Com certeza, o animal ele é parte da família e a partir do momento em que a gente escolhe ter um animal, a gente não pode simplesmente desfazer essa escolha, né? Então, ele é uma responsabilidade da família, ele é um membro da família e é muito importante levar em consideração que esse animal ele não vai conseguir viver por conta própria, né? Abandonando aí como um problema no final do ano. Então, tem que ter responsabilidade na hora de escolher ter um animal. Doutora, e também tem outras recomendações que as pessoas podem buscar direto com vocês nas redes sociais, né? Então, deixe seu recado para quem está assistindo a gente. Certo. A gente tem o nosso Instagram, que é @equipejoyceperuzzi, e lá a gente posta bastante dicas, bastante informações sobre comportamento de cães e gatos, que é a nosso principal
a espécie que a gente atende. Então, lá tem bastante dica, não só sobre o final do ano, sobre os fogos de artifício, mas sobre todas as causas que a gente acaba atendendo em consultório. Então, vocês podem nos acompanhar lá, que a gente está sempre postando coisas novas. Doutora Fernanda Rossi, obrigada pela participação e pelas informações valiosas que a senhora trouxe para nós aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente deseja um final de ano muito maravilhoso para todo mundo que está aqui nos assistindo e bastante cuidado com os nossos animais. Então, levar mais em consideração não só a saúde física, que também é importante, mas a saúde emocional dos nossos pets. Pois é, então, com esse recado da Fernanda, Clayton, eu também reforço, né? A gente sempre deseja um final de ano, boas festas, maravilhosa, mas para o ano ficar mais feliz ainda, a gente tem que prestar atenção nos nossos animaizinhos, né? Reforço que não custa nada deixar um potinho com água na rua, porque esses animais também estão sofrendo com esses calores excessivos. Então, com essas informações, Clayton, volto ao estúdio com você. Ok, muito obrigado, Vanessa. Importantes orientações e vale reforçar que leis estadual e municipal proíbem artefatos com ruídos. Além dos animais, crianças com espectro autista sofrem e muito com o barulho dos fogos. Então, consciência e civilidade, por favor. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo 2024 com muita saúde e prosperidade. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!